Olá, gente, tudo bem? Aqui professor Jussival. A nossa aula agora é aula de história, né? A gente vai dar continuidade ao conteúdo das características referentes à Baixa Idade Média, que é do período ali do século XI até o século XV na Europa. Lembrem-se, quando fala de Idade Média, das características principais e o lugar onde nós vamos estudar é sempre a Europa, até porque lá era o centro de tudo, né? Apesar de o Oriente ser bastante produtivo, a região da China, sobretudo, mas a Europa é que tem mais historiografia a ser contada, né? Mas vamos só relembrar um pouco da nossa aula anterior e gostaria de passar aqui para vocês, voltar aqui para vocês aqui, este slide, que foi justamente um conteúdo que nós trabalhamos sobre as cruzadas, né, da nossa última aula. E eu mostrei para vocês aí, só para relembrar, como era que estava aí o mar Mediterrâneo. Observe nesses dois mapas que nós temos aí, tudo que é azul aí é a água, certo? A água do mar Mediterrâneo. E nós temos aí a Europa. Percebam que nós temos aí rotas, né, de azul, rotas de vermelho, né? E no outro mapa nós temos também azul e vermelho, mais centralizado no próprio mar Mediterrâneo. Professor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer para vocês que um dos principais legados das cruzadas foi justamente a retomada desse comércio no mar Mediterrâneo. Essa reabertura do comércio no mar Mediterrâneo que foi proposta para ter novas rotas de comércio entre o Oriente e o Ocidente, ou seja, o pessoal que morava no leste e também no oeste da Europa, tá bom, gente? E quem foi quem controlou, professor, essas novas rotas, essa reabertura, né, dessa rota comercial? É justamente os católicos, né, devido ter ganho muitas batalhas relacionadas às cruzadas, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. Então agora vamos avançar para o nosso slide da nossa aula de hoje. Nós vamos discutir o renascimento comercial. Professor, a palavra renascimento significa o quê? Significa nascer novamente, né? A palavra nascimento já diz, nasceu. Renascer é refazer, né? O que já havia antes, né? Então o renascimento comercial, existia o comércio, né? Quando a gente tinha uma excesso de produção e o homem se alimentava, o excedente ele comercializava. Mas vocês lembram muito bem que lá pelo século V, ano 476 depois de Cristo, vai haver a invasão de quem? Dos povos bárbaros, godos, visigodos, os ângulos, os saxons, os francos. Eles invadiram a região da Europa Central e vai destruir inclusive o Império Romano no Ocidente. Foi obrigado eles inclusive a migrar para o Oriente para fundar o Império de Constantinopla. Lembrem-se disso, certo? Ora, neste período, neste tempo, a cidade praticamente deixou de existir. E uma das principais características da cidade, gente, é o fluxo comercial. E aí, para onde foi que as pessoas foram, professor? Os menos favorecidos foram para o campo. Foram trabalhar de favor e viver de favor nas terras dos senhores feudais. É quando surge o quê? O feudalismo. Isso nós estudamos em aulas anteriores. Eu estou aqui apenas relembrando a vocês. Então, diante disso, nós vamos viver agora um momento diferente. Porque tudo que eu falei para vocês aqui aconteceu na Alta Idade Média, do século V até o século X. Só que nós estamos estudando agora do século X ao século XV, ou seja, a partir do ano 1000. Do ano 1000 até o ano 1400, por aí. Tá bom? Então, é neste período que nós vamos ver o renascimento comercial. E aí nós vamos ter que analisar três possibilidades, né? Nós vamos ver três momentos geográficos de onde foi que surgiu esse renascimento comercial. Primeiro é necessário analisar que com a retomada, né, dessa rota comercial do mar Mediterrâneo, as cidades italianas terão monopólio sobre este comércio. Cidades como Veneza, como Florença, como Gênova, vão ter monopólio sobre esse comércio. Então essa rota de comércio ligando o continente europeu ali no mar Mediterrâneo, ela é de importância fundamental para este comércio estar acontecendo entre o lado leste e o lado oeste, o oriente e o ocidente da Europa Central, ok?
Por outro lado, nós vamos ter também aquilo que nós chamamos de a interiorização da Europa. O comércio, além de estar surgindo ou ressurgindo, né, dentro do mar Mediterrâneo, nós vamos ter também em terra firme. Onde, professor? Nas feiras livres, gente. Na cidade chamada Champagne, na França, na cidade chamada Flandres, na Bélgica, acontecia também as famosas rotas das feiras, as feiras medievais. É neste aspecto aí que vai surgir um cara interessantíssimo, um personagem interessantíssimo dentro dessa estrutura, é o comerciante. É aquele cara que outrora era um servo da terra, que trabalhava pagando a corvéia, a banalidade, o formariagem e outros tipos de impostos na terra do senhor feudal, e que agora resolve então fazer o quê? Praticar o comércio. E ele vai praticar o comércio, então começa a ir de feira em feira para poder praticar este comércio. Resultado, nós vamos ter agora a retomada do fluxo da moeda. A moeda então começa a voltar a circular. Começa então a surgir atividade de créditos, atividades bancárias, empréstimos a juros, que a Igreja Católica, no período, na época, condenava, chamava de usura, né? O pecado, quando você emprestava dinheiro ou cobrava lucro excessivo sobre determinada transação comercial, dizer que era pecado, né? Então, diante disso, nós vamos ter também, este momento aí, né, a interiorização da Europa também na questão comercial. E vamos ter também um terceiro momento, é a região também onde o comércio vai surgir muito forte na Europa, também na região do Mar do Norte, a parte mais ao norte da Europa, onde vai surgir, nesse momento aqui, a famosa Liga Hanseática. O que é isso, professor? São as cidades alemãs, como Effenberg, Nuremberg. Olha as cidades. Berg, no final, significa Burgos. E Burgos eu vou explicar para vocês já já o que significa isso, tá bom? Então, essa Liga Hanseática, ela faz parte também da junção de cidades no norte, no Mar do Norte, ali nas proximidades de onde hoje é a Alemanha, onde também vai surgir o comércio fortemente. Então é importante perceber que cidades italianas lá no Mar Mediterrâneo, a interiorização da Europa com as feiras medievais e agora também o controle com a junção de cidades chamada de Liga Hanseática na região do Mar do Norte. Então nesses três lugares nós vamos ter o quê? O surgimento do comércio na região da Europa. Quando isso, professor? A partir do século XI. A partir do século XI. Detalhe, lembrem-se, nesse momento nós estamos vivendo também um fluxo de aumento populacional muito grande, né? Eu até mostrei para vocês na aula anterior também. É necessário também entender que nesse momento nós estamos vivendo aí uma certa paz, né, em alguns lugares, né? Não está tendo tantas batalhas, tantas guerras, enfim, e também não está tendo uma grande onda de doenças, né, que outrora existiu na Europa, agora está um pouco mais calmo, tá bom? Então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, eu vou ilustrar nessa imagem aí, que está aí agora aí nessa lâmina, muito simples de compreender. Vejam aí, essa rota vermelha aí é a rota do comércio mais ao norte, veja aí, ó, essa parte vermelhinha, né? Você vai ver, é a região da Liga Hanseática. Esse amarelinho aí queimado, né, tipo marrom aí no centro, é a região das rotas comerciais do interior da Europa. E de azul é as rotas comerciais feitas no mar Mediterrâneo. Pronto. Se você memorizar essa lâmina aí, você vai compreender tranquilamente como era que estava a Europa medieval a partir do século XI no ressurgimento, aliás, do comércio, tá bom? Vamos lá então para essa outra lâmina, que vai falar a respeito do nosso renascimento urbano. A palavra renascimento já existia, agora está renascendo, né? Então, renascimento urbano. Existiu urbanização nas cidades anteriormente? Claro que existia. Cidades que Roma conquistou outrora, ela tinha um aspecto de urbanização. Tinha tudo funcionava até a invasão dos bárbaros. Mas agora, gente, com a retomada do comércio, com a retomada das feiras medievais, as cidades irão agora voltar a crescer, porque o comércio vai impulsionar esse renascimento urbano. Então vamos analisar. O cara, de repente, deixou de ser servo lá na terra do senhor feudal, resolve então praticar o comércio e ele então resolve ir passear nas feiras medievais.
E aí ele chega, gente, e se aproxima do senhor feudal de um determinado feudo. Aquele feudo, por exemplo, reúne 50 pessoas morando, e ele chega e diz para o senhor feudal: rapaz, me diz uma coisa, eu quero fazer o meu comércio dos meus produtos. Você pode me dar uma autorização para eu fazer este comércio funcionar aqui? E aí o senhor feudal dava para ele uma ordem, dava uma autorização, chamada de cartas de franquia, tá aí na sua lâmina, né? Carta de franquia. E diante disso, aquele cara iria então praticar o comércio naquela região daquele feudo. Dali ele praticava ali uma semana, depois ele ia para outro feudo e ele ficava transitando, como se faz nas feiras, né? Mas depois ele voltava para aquele burgo de novo e continuava fazendo o comércio. Bem, aquele comerciante vai resolver então agora construir pequenas casas e vai levantar muros para proteger aquela região com autorização do senhor feudal. Aqueles muros para proteger, né, vamos chamar de fortalezas, próximo do castelo do senhor feudal, vai dar um quê de organização. Aquilo, cada vez mais comerciantes vão chegando ali, vão levantando aquele muro, construindo suas casas. E aí, gente, esse aspecto urbanístico nós vamos chamar de burgos. E eu disse a vocês nas aulas anteriores, o burgos é uma casa que ela não é paupérrima, mas ela também não é um castelo. É uma casa de um grupo de pessoas que tem dinheiro, que são comerciantes, mas que ela é razoável. Ela não é tão chique, né, também tão pobre. Olha só essa imagem, como ela é interessante. Ela mostra aí o castelo do senhor feudal, mas mostra também um muro que está sendo protegido aí, né? E surgindo as cidades. Vejam aí, né? Nesta maquetezinha aí, que tem a igreja, e tem várias casas aí, melhorzinhas aí no meio desta cidade. Só que ela é protegida pelo quê? Por muros. E muros lá em cima, gente observando quem é quem vem, quem é quem chega, quem é quem sai, né, que eles vão se protegerem, porque eles também poderiam sofrer invasões de outros povos, né? Bem, diante disso, gente, nós vamos ter agora, nesse momento, uma nova classe social. É uma classe social que nem é do clero, que comandava na época, que nem era nobre, mas que também não era camponês e nem servo. Era quem? O burgo. Então imagine uma pirâmide social, em cima tem um clero, logo abaixo tem a nobreza e abaixo tinha os camponeses e os servos. Não, agora vai mudar. Agora nós vamos ter clero, nobreza, burguês e logo abaixo servo e camponês. Ora, esse burguês, ele não tem terra, ele tem poder, tem dinheiro, mas ele não tem terra. Aliás, ele não tem terra e nem poder. Ele tem dinheiro, mas ele pode ter dinheiro para comprar terra e adquirir o poder. Aí começa então a haver o grande conflito. E a pergunta é, esses burgueses um dia irão chegar ao poder, professor? Bem, aí é necessário você observar o próximo ano letivo, que você vai tentar compreender e ver se realmente os burgueses chegaram ao poder ou não. Tá bom, gente? Bem, continuando nessa nova lâmina, nós vamos agora entender como foi a organização do trabalho em si na época do renascimento comercial e urbano. Imagina que nós estamos na cidade, imagina que está havendo agora a prática do comércio e imagina como é que vai ser feito então isso. Bem, primeiro, é necessário a gente entender o surgimento do fenômeno das guildas. O que é isso? A associação de mercadores, associação de comerciantes, de pessoas que estavam ali, deixa eu baixar aqui um pouco aqui a minha imagem para vocês entenderem, comerciantes que estavam ali vendendo e eles tinham que organizar para que todo mundo tivesse lucros iguais, para que não houvesse aquela disparidade, um lucrasse mais e o outro menos. Então foi necessário eles montarem uma associação de mercadores, onde eles vão monopolizar o comércio local, praticar o mesmo preço, isso é chamado de monopólio, né? Vai ter também o controle das concorrentes estrangeiras. O cara que vinha de fora não podia praticar um preço mais barato, porque senão quebrava a galera, né? Então, era necessário ter uma corporação interessante que pudesse os ajudar. Isso era chamado das guildas, né? E também a regulamentação do preço. Na prática, as guildas eram para monopolizar o comércio e vender no preço que eles quisessem, para eles lucrarem todo mundo igual. E aí, gente, nós vamos ter também as corporações de ofício. Seria o quê? Aquele cara que um dia trabalhava lá no campo, que ele era um servo, coitado.
mas ele tem uma habilidade artesanal. Qual é agora a visão? Ele pode sair do campo e vir para a cidade. E aí ele poderia trabalhar o seu aspecto artesanal, poderia se associar na corporação de ofício, poderia trabalhar e vender a sua produção artesanal, e ele poderia ganhar o dinheirinho dele pagando algumas taxas para essa corporação. Essa corporação também ela dava um controle na concorrência estrangeira, O artesão que viesse de fora não podia praticar qualquer preço, regulamentava o preço também, estabelecia a norma de produção, quanto o cara podia produzir, como ele podia vender e quanto ele podia vender, controle de qualidade e assistência aos seus membros, aquela galera que resolveu se juntar naquela corporação e existia uma assistência para eles, inclusive assistência financeira quando estivesse mal das pernas. Veja como é interessante. Foi necessário surgir o comércio para o homem pensar e raciocinar como ele devia fazer para poder se manter ali naquela linha de produção. Resultado disso, formação de grupo de grandes comerciantes e artesãos que se sobrepunham aos demais, porque sempre vai ter os espertos. E vai começar então a haver a imposição do poder econômico desses que se sobressaíram. Outro resultado disso é o surgimento de um novo elemento interessantíssimo na vida econômica do homem na Idade Medieval, o trabalho assalariado. Eita, professor, pela primeira vez o senhor está falando de salário. É verdade. Lá no começo era o quê? Lá no começo era escravidão, Por jogo, ou por dívida, ou por guerra de conquista, Nós tínhamos também a relação de servo para sobreviver e pagar algumas taxas. Agora não. Agora nós vamos ter agora o surgimento do trabalho assalariado com o ressurgimento do comércio, o ressurgimento das cidades. Tá bom, gente? Então é isso que eu queria que vocês entendessem. E na próxima aula nós vamos trabalhar a Guerra dos 100 Anos e também nós vamos trabalhar a Peste Negra. E aí nós vamos encerrar o nosso ano letivo prometendo e cumprindo nossa promessa no começo do ano de que nós iríamos todo o nosso conteúdo ao longo desse ano, tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho da atenção. Em uma próxima oportunidade a gente vai se encontrar novamente, tá bom? Um abraço a todos e até mais.